Boa noite, pessoal. Mais um episódio do Newscast no ar. Eu sigo com o compromisso aqui de trazer para vocês os nomes da política, os nomes que vão aparecer nas eleições de 2026, sejam eles com mandato ou sem mandato, os novos nomes que têm surgido aqui no DF, para a gente discutir os problemas daqui do Distrito Federal. Hoje o meu convidado é Arthur Gurgel, é isso? Arthur Gurgel, advogado, ex-presidente da seccional da OAB de Sobradinho e o filho natural aqui do DF. Arthur, boa noite. Obrigado por ter aceito o convite. Queria que você começasse se apresentando para a gente e para quem ainda não lhe conhece. Primeiro, boa noite, Rani. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Eu me chamo Arthur Gurgel, sou advogado já há 11 anos, nascido e criado em Sobradinho, aqui no Distrito Federal. Sou ex-presidente da OAB Sobradinho, DF. Sou militante do Movimento Brasil Livre, participei das manifestações que levaram ao impeachment da Dilma Rousseff em 2015, acompanho o MBL desde então e hoje sou pré-candidato a deputado distrital pelo Partido Missão aqui no Distrito Federal. Certo. Para quem me explique como surgiu o MBL e como você começou na militância do MBL e os objetivos do MBL para quem nunca ouviu falar. Perfeito. O MBL surgiu em meados de 2014, para realizar manifestações de indignação contra o governo Dilma. Na época, a gestão da Dilma Rousseff foi um desastre economicamente, estava gerando uma série de revoltas, todo mundo já estava ficando de saco cheio, porque veio uma série de governos petistas que gerou um desastre para a economia do Brasil, e ali começou uma revolta popular na época, capitaneada pelo Facebook, e aí o Renan Santos, que é um dos nossos fundadores, começou, junto com o irmão dele, o Alexandre, a movimentar lá em São Paulo e tomaram uma manifestação que originalmente era da esquerda, aquela não é apenas pelos 20 centavos, e ele começou a falar e tudo, e aquela revolta ela foi pegando uma atração, de modo que criou-se a caminhada, que eles vieram de São Paulo até aqui o Distrito Federal, ou seja, muito maior do que a caminhada que o Nicolas fez, né? Eles caminharam, e há um tempinho atrás, hein? Caminharam 1.000 quilômetros praticamente, para poder criar esse ato político de gerar a manifestação e todo o pedido de impeachment da Dilma Rousseff. Enfrentaram muita resistência. Na época, muita gente falava que não ia dar certo, que não ia conseguir derrubar a Dilma. O Aécio Neves, que tinha sido o concorrente anterior da Dilma, que era o que se esperava que fosse direita na época, estava trabalhando contra, que ele queria que a Dilma se desgastasse no mandato, e depois ele fosse eleito em cima dela. Ou seja, estava indo contra a população brasileira, querendo que de fato sofresse ainda, faltando 2 anos ainda para o mandato da Dilma, e o MBL não, começou a militar, a cobrar isso daí, e conseguimos gerar o impeachment da Dilma Rousseff. Eu participei das manifestações de 2015, naquela época, não sabia ainda que era MBL ainda, participei porque eu estava revoltado com a Dilma também, sou da geração millennial, que é o que a gente chama de geração que está pagando a conta do pessoal mais velho, muitos aí não tem casa própria, tem uma porrada de meme na internet se você for observar, cara. Sim. Na época do meu pai, como é que era? O cara com 22 anos já tinha 3 filhos, casa própria, carrão, não sei o quê. Hoje em dia, eu com 20 e tantos anos, um miojo, um colchão pra dormir num qualquer muquifo requenguele, porque assim, a situação hoje é muito feia. É mais difícil. Eu também faço parte dessa geração. E aí, começou essa manifestação, conseguimos o impeachment da Dilma, dali em diante, comecei a acompanhar e entender o que era o MBL. E aí comecei a ver os vídeos do Arthur Duval, um vídeo aqui e ali do Kim Kataguiri. Você já se identificava como de direita? De direita, Sim. Sempre identifiquei como de direita. Nunca participei da esquerda, nunca votei na esquerda, nunca tive nenhum ideal voltado à esquerda, até por conta da minha origem, né? Porque eu venho de uma família de comerciantes e eu gosto sempre de destacar a diferença entre comerciante e empresário. Destaque, eu achei interessante esse seu destaque, embora eu discorde, mas eu vou deixar... Pode falar. É um destaque que eu faço só para deixar muito clara a diferença. Empresário, na minha concepção, é um empresário, dono de grandes empresas, exemplo do comérciozinho que a gente tinha, e comerciante já é o dono do pequeno comércio ali, aquele comércio de vizinhança. Minha família tinha esses comércios pequenos de vizinhança. E o empresário, na minha concepção, já seria o dono do atacadão. Sim. Entendi, porque esses comércios, pequenos comércios, é que basicamente que movimenta a economia e também que sofre muito com a questão da carga tributária, do excesso de burocracia que existe no sistema, já que o MBL prega muito essa questão do antissistema. Explique pra gente o que seria esse antissistema.
Cara, primeiro, essa categoria que você falou, micro e pequeno empreendedor e a classe média do modo geral, é a classe que paga a conta. Sim. E o governo Lula atualmente, ele resolveu se lixar pra essa galera, ele não tá nem aí querendo fazer questão de agradar esse pessoal. Tá de fato investindo na base dele, dando ainda mais assistências e etc. Já tá tributando compra de $50 da Shein. Quem compra isso? Classe média, cara, que não Sim. tem dinheiro pra comprar coisa de roupa de marca, vai lá, faz a compra que é o que consegue. Então ele tá atacando essa classe com muito peso. E o sistema que a gente tem criado hoje, já respondendo a tua pergunta, é um sistema que trouxe a gente até aqui. É a Constituição, um sistema que começou com a Constituição de 1988, que foi uma resposta à ditadura que a gente teve anteriormente. E aí é um sistema que criou uma Constituição engessada, que coloca, por exemplo, direitos trabalhistas dentro dessa Constituição, que não tem como serem modificados, a não ser que se mexa na Constituição. Sim. E aí você engessa relações de trabalho. As relações, muitas são pautadas pela década de 80, e hoje a gente está em 2026. A maioria das pessoas de hoje não querem trabalhar naquele regime. E aí você acaba criando empresas que afastam as pessoas que querem ir para lá. Você cria um estado absolutamente cheio, engessado, que você tem funcionarismo de elite. Aqui em Brasília, que a gente mora, a maior parte das pessoas ricas aqui são vinculadas ao serviço público. Sim. Cara, isso é um absurdo. Qualquer país normal, quem é rico, quem de fato detém o capital, é quem é empresário, quem cria sua empresa, cria o seu negócio, trabalha de domingo a domingo e consegue gerar alguma coisa que a sociedade quer retribuir com dinheiro em troca daquilo. Aqui não. A gente tem um sistema hoje que paga uma elite do funcionarismo público, juiz ganha dinheiro pra cacete, senador, deputado, todo mundo da elite do funcionarismo público ganha muito. Nós estamos pagando essa conta e ninguém questiona isso. Todo mundo age como se a Constituição fosse imutável, que ninguém pode mudar, que a gente tem que aceitar isso daí e cala sua boca, vai tomar sua cerveja, comer sua picanha que quase ninguém tá comendo Tá e difícil comer aceita picanha. isso calado. Partindo desse princípio, como seria um modelo de Estado ideal na visão do MBL? Do MBL e agora Missão. A Missão, ela tem um projeto para implementar, até trouxe aqui para te apresentar. Ela tem o que a gente chama de livro amarelo. O livro amarelo é o caderno de ideias que a Missão criou para poder implementar essas ideias para o público brasileiro, tá? Atualmente são 6 fascículos, tá? Vai ter um livro definitivo. Começa de onde nós viemos, e aqui fala como que o Brasil chegou até aqui. Isso aqui já, na verdade, é o segundo fascículo. O primeiro é onde nós estamos. O primeiro mostra qual é a situação de hoje. E aqui é bem simbólico, porque mostra o Cruzeiro do Neymar e um menino na favela querendo estar ali, tá? Sim. E são os ídolos que a gente idolatra hoje, né? Neymar, Virgínia, a galera totalmente fútil. De onde nós viemos, é o fascículo 2. Mostra exatamente o que gerou, o que trouxe a gente até aqui, quais os erros que a gente cometeu no passado e os acertos também que trouxeram a gente até aqui. E aí no fascículo 3, para onde vamos, começa as ideias exatamente de para onde a gente quer ir e o que seria esse projeto que você está falando. Por exemplo, o Brasil hoje, ele tem dimensões continentais. Nós ainda conseguimos manter as dimensões desde o Brasil Império. Nós somos um dos 5 maiores países do mundo. Nós somos o único desses 5 países que não tem bomba atômica. Ou seja, qualquer país que quiser invadir aqui, a gente não tem como se defender disso. Sim. Nós não estamos no Conselho de Segurança da ONU, que são os países que, de fato, determinam os rumos do mundo todo. Não tem poder de veto, né? Não tem. Base industrial de defesa nós não temos, é pífia, apesar de nós termos a Embraer, que é uma empresa que Referência no mundo. Referência no mundo em aviação, mas base industrial de defesa nós não temos. Nós somos o maior país da América Latina e nós não exercemos essa influência. Por exemplo, o que os Estados Unidos fez invadindo a Venezuela para acabar com o regime de Nicolás Maduro, quem deveria estar fazendo era o Brasil. Isso aqui fala exatamente, entre outras coisas, do que o Brasil deveria estar tendo, assumindo esse protagonismo mundial, assumindo principalmente o protagonismo aqui na América Latina. Para além disso, criar um centro de cooperação entre os países de língua portuguesa, Portugal, Guiné-Bissau, Angola, aqueles países que têm que ter alguma cooperação, porque são os únicos países que falam essa língua. Sim. E não tem nenhum tipo de conexão entre eles. Então fala entre muitas outras coisas sobre isso. E aí depois segue, né, o 4º fascículo, o Brasil Poderoso, que fala muito dessa questão de defesa. O 5º, que é o que eu tô lendo agora, fala do Brasil Rico, as ideias de economia e etc. que vão desenvolver, e o Brasil Livre, que é o final. Tá? Então é um caderno de ideias que o Partido Missão criou.
todos os pré-candidatos do Partido Missão devem seguir essa cartilha, devem apresentar isso nos seus projetos, e tem muita ideia boa, cara. Aliás, é o único partido que hoje se tem com a ideia de um Brasil futuro. Se você for perguntar para o Flávio Bolsonaro, que é o outro presidente, pré-candidato a presidente, não tem projeto nenhum de futuro. Lula, então, nem se fale, é uma piada, a gente está vendo o desastre que está sendo o governo dele, e ele dá sorte agora, porque ele deu azar, porque no primeiro mandato dele teve boom dos commodities, teve uma série de conjecturas que fizeram com que o governo dele fosse bom, apesar dele. Sim. Agora não, ele está pegando uma situação completamente diferente e as pessoas estão começando a entender que ele não é aquele Lulinha paz e amor e milagroso que resolve os problemas, né? Então a imagem dele está se desgastando bastante. Então é o único projeto que tem definido, claro, do que quer para o Brasil e de um Brasil que de fato estaria naquela condição de que a gente poderia estar, que é um Brasil com dimensões continentais, um dos 5 maiores países do mundo, exercendo influência política aqui na América Latina, sendo um dos maiores países do mundo e exercendo influência tal qual e desenvolvendo o nosso país, economicamente, do ponto de vista de base industrial de defesa e tudo isso mais. Certo. O MBL, assim como outros partidos que surgiram, eles ainda, o Missão agora vai ser testado nas urnas, né? Com o Renan Santos até figurando bem, inclusive na pesquisa que saiu hoje. Mas ao mesmo tempo, assim como indo para um outro extremo, por exemplo, o PSOL, quando foi testado pós-urnas, que foi testado de fato no executivo, porque existe uma distância que inclusive o Bolsonaro é a prova disso, né, uma distância muito grande entre o país que você quer, que você vai lutar contra o sistema. O Bolsonaro tem todo esse discurso antissistema, pegou nesse momento pós-revolta Dilma Rousseff. Quando ele chegou, ele viu que presidencialismo de coalizão. Então, se você não tem, diferente do Trump, que tem decretos executivos que fazem quase tudo nos Estados Unidos, que tem uma constituição mais enxuta, aqui, se você não tiver base, você não governa. Então, a minha pergunta é, como dizer para esse eleitor que está agora conhecendo o Missão, que foi recém-criado, que o projeto de país de vocês, o projeto do Missão, de fato, ele é factível? Eu digo que eu fiz esse paralelo com o PSOL, porque o PSOL assumiu o Pará e foi um desastre, a prefeitura lá de Belém. Então, com todo esse discurso que eles têm, não conseguiram, então, foi o único grande cidade que eles assumiram e não conseguiram entregar absolutamente nada. A gestão foi uma catástrofe. Então eu digo para você, para quem está assistindo, como dizer para esses eventuais eleitores do Missão que o projeto do Missão e do movimento é factível? Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, existe uma diferença fundamental entre a Missão e o PSOL, porque, primeiro, a Missão... para além da questão ideológica, obviamente, né, que são aspectos completamente diferentes. O PSOL é de extrema esquerda e o Missão já é de direita. Primeiro de tudo, o PSOL, apesar de ser um partido que foi criado de um racha dentro do PT, sim, e de se dizer independente do PT, defender aquelas bandeiras ideológicas mais radicais, ele sempre orbitou em volta do PT. De modo que chega a época de eleição, eles batem, fazem isso, o Lula não é isso, é aquilo, mas aperta o dedo no nariz e vota no Lula do mesmo jeito. Tá? Para além disso, negocia cargos com o Lula. Boulos agora é ministro do Lula, é sim, um dos principais nomes do PSOL. A Missão não, a Missão é diferente. Primeiro de tudo, é um nome de direita que não orbita em torno do bolsonarismo. Muito pelo contrário. Sim. Pagou o preço, fez toda a campanha contra o bolsonarismo. Quando ele se destacou, pegou, como você muito bem disse, ele surfou aquela onda ali, antipetismo, depois da Dilma, conseguiu personificar esse sentimento antipetismo nele, mas a partir do momento que o Bolsonaro começou a trair as pautas que levaram ele lá, a Missão já começou a bater em março de 2019 no bolsonarismo, no primeiro ano do bolsonarismo, quando ele estava no auge da popularidade, tá? O Bolsonaro, quando ele foi eleito com bandeiras muito claras. A questão a favor da família, contra a ideologia de gênero e etc e tal, a favor do porte de armas e contra a corrupção. Essas eram as 3 bandeiras claras que ele tinha. Assim como o Renan hoje, muita gente fala, inclusive, ele tá com pouco, ele é muito distante. Antes, quando falava isso, estava com 2%, agora já tá com 4,5%. Cara, o Bolsonaro, quando ele começou, ele era o palhaço que ia lá no Roda Viva falar abobrinha.
entendeu? Que às vezes saia na rede de TV falando uma abobrinha como parlamentar. Então, assim, muita gente não levava ele a sério. Sim. E ele acabou crescendo porque pegou essa onda. Ele pegou essa onda por quê? Porque ele pegou esse sentimento antipetista e começou a falar aquilo que o povo queria ouvir. Só que ele falava aquilo que o povo queria ouvir e durante o mandato dele ele não aplicava. Tá? Ele traiu absolutamente todas as pautas que levaram ele até lá. Tá? O Renan e a missão como um todo, primeiro, tudo que a gente está falando, tudo que a gente defende está aqui, todo mundo vai poder ver isso aqui e cobrar, inclusive se incentiva que não só eu, mas que todos os pré-candidatos, quando eventualmente assumirem os mandatos, que eles sejam cobrados para aplicar e para defender isso daqui. É o primeiro ponto, então não tem traição de eleitor aí. Segundo ponto, o que nós defendemos é o que o Renan fala. A pessoa que votar em mim vai ser como se, não seria como se fosse uma eleição, seria como se fosse um plebiscito. Porque ele está deixando muito claro quais são as ideias dele. E são ideias absolutamente disruptivas do que a gente está tendo hoje. Por exemplo, isso aqui que é o prendeu matou, que a gente fala, é uma das principais bandeiras que a gente tem. O que é isso? Se aplicar o direito penal do inimigo. O que é o direito penal do inimigo? Hoje nós temos dentro do território brasileiro estados paralelos que são comandados pelo crime. Sim. E aí você aplica o direito penal do inimigo àquele país alienígena, aquela facção que existe dentro do Brasil, com leis próprias, que inclusive são muito mais rígidas do que as leis do Brasil, tá? E aí você precisa aplicar uma lei que de fato consiga impedir isso, porque a nossa lei hoje ela é muito leniente. Essa galera até é presa em muitos casos. A polícia é absolutamente eficiente, como a gente vê nas ações lá do Rio de Janeiro. Sim. É sempre um sucesso. O problema é que essa galera é presa e logo depois é solta. Ninguém fica lá preso. E aí os caras saem de lá, fazem faculdade do crime lá dentro, saem de lá pior do que antes. E aí começa a falar com faccionado lá dentro e passa recado pra fora. Então, assim, é importante aumentar essas penas, colocar, assim como fizeram, o Nayib Bukele fez lá, a gente fazer em algo semelhante com El Salvador, colocar prisão perpétua. E o prendeu matou, o que que é? Eu tô curioso pra saber o que é o prendeu matou. Prendeu matou. Quando você vai atacar algum faccionado, o agente do Estado, ele quer prender esse sujeito. Se o sujeito entregar, beleza, vai ser preso, recolhido dentro da cadeia. Se ele resistir, mata ele. Isso já tem hoje previsão legal para que as polícias façam isso. Por que elas não fazem? Porque normalmente os governadores, os presidentes e o presidente, aliás, os governadores, o presidente, eles vão perseguir aqueles policiais, de modo que eles se sentem acuados. Que de que adianta? Estão lá colocando a vida em risco para salvar a gente, se colocando na troca de tiro, vai lá, prende o vagabundo. Aí chega o governador, vai questionar se teve abuso da ação policial e etc e tal. Às vezes o cara foi absolutamente eficiente no trabalho dele. Então a ideia é poder criar essa legislação penal mais agressiva, um processo mais rápido, porque o processo penal hoje é muito lento, não só o processo penal, todo o sistema processual brasileiro é muito lento. Então é um processo mais rápido para atingir essas facções criminosas que são facções inimigas do Brasil, que dominam territórios inimigos do Brasil, tá? Então só interrompendo você, 2 pontos. Foi aprovado, inclusive sancionado ontem pelo presidente, o PL antifacção, que foi uma discussão, inclusive, que foi relatado pelo Derrite, que é secretário de Segurança de São Paulo. O PL antifacção, ele de alguma forma conversa com o prendeu matou em alguns aspectos? Perfeitamente. Inclusive, quem começou com esse debate, quem começou com isso aqui tudo, foi o Renan Santos e foi a missão. E aí começou a criar esse debate. Se você for observar, acompanhando as lives da missão, muitas das lives do Renan pautam o Brasil que a gente está debatendo hoje político. Uma delas é esse PL antifacção. Foi um dos pontos que foi gerado por conta desse debate que a gente começou lá atrás, tá? E é engraçado, é importante frisar aqui, para muita gente que acha que o Nicolas é de direita, que ele é o cara que vai resolver o problema futuro, o Nicolas foi muito vagabundo. Ele pegou a relatoria desse PL antifacção, gravou o videozinho lá para ganhar like, para ganhar seguidor, depois, pulou fora, porque é covarde. E aí vem dizer que eu não tenho estrutura, é muito perigo. O cara é deputado, meu amigo, ele pode ter segurança, pode ter proteção, pode ter o que for. E ainda assim ele correu disso. Então, assim, isso de fato foi pautado pelo debate que a gente criou lá atrás. Certo. Considerando que em quando surgiu o bolsonarismo, em 2018, né, ele pegou meio que esse vácuo, né, de descrença da população, de revolta com relação à corrupção. Você acha que diante da polarização que a gente tem hoje, basicamente calcificada aí com pelo menos 35% da população bolsonarista apaixonada e 35% da população petista
menos aguerrida, mas também com voto seguro. Você acha que teria um espaço tal qual 2018 para o Renan Santos despontar aí nas urnas, surpreender, eventualmente ir no segundo turno? Absolutamente. Primeiro porque a galera que votou no PT, na eleição passada não foi uma eleição, obviamente tem a torcida, tem a galera que vota no PT independente do que o Lula faça, e tem a galera que vota no Bolsonaro independente do que o Bolsonaro faça. Mas a maior parte dos eleitores da última eleição foi eleitor de rejeição. Ou seja, votou no Lula porque odiava o Bolsonaro e vice-versa. Tá? Muitos dos que votaram no Lula tinham votado no Bolsonaro por conta daquele sentimento antipetista anteriormente. Só que o governo do Bolsonaro foi tão desastroso e tão contrário às pautas que ele mesmo defendia, que acabou fazendo com que muitos desses eleitores votarem inclusive no Lula, por rejeição a ele agora, tá? Sim. O Renan, hoje, ele faz o discurso que era feito pelo Bolsonaro, só que com aplicação efetiva no que a gente vai fazer, entendeu? Para além disso, o Flávio Bolsonaro, que é o pré-candidato bolsonarista, tá fazendo uma campanha cada vez mais direcionada ao centro, ao Sim. que era o antigo PSDB. Cara, ele fez uma dancinha absolutamente patética, eu imagino que você deva ter visto. Ele tá fazendo em todos os eventos, inclusive, segundo ele, a marca registrada dele. É a coisa mais imbecil do mundo. Você consegue olhar para aquele sujeito e dizer, porra, esse cara aqui é o que vai combater o crime organizado, com esse tipo de dancinha ridícula. Meu irmão, não tem a menor condição. Você não acredita nisso. Para além disso, as propostas que o cara tá votando. Ontem, ele e a bancada do PL, a galera que se diz de direita, votou a favor daquele projeto de lei feminista que tá reconhecendo e equiparando o crime misoginia ao crime de racismo. Meu camarada, é o cúmulo do absurdo que um deputado que se diz de direita, que um senador, no caso, que se diz de direita, vote um projeto desse. Primeiro, porque é absolutamente contrário à pauta ideológica que ele diz defender, para começo de conversa. Segundo, porque é um absurdo aplicável na lei. Porque o que diabos é misoginia? Você não tem como definir isso. Se você chamar uma mulher de feia, de gorda, de, sei lá, estressada demais com de TPM, é misoginia? Não é. Então, assim, você vai equiparar ao crime de racismo, que é um crime absolutamente abjeto, asqueroso, que é imprescritível, não prescreve, você pode cometer o crime hoje, daqui a 50 anos você pode responder por ele. É um crime inafiançável, você depois que é preso, você não pode pagar fiança para sair de lá, e é considerado um crime hediondo. Aí você quer comparar esse crime que foi criado para evitar, de fato, casos históricos que tivemos no passado. Aqui no Brasil nem tanto, que aqui a gente é o paraíso da mistura das populações. Mistura populacional aqui, a gente consegue, de fato, fazer uma miscigenação da população muito grande. Agora, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tinha ônibus que tinham lugar para negro e lugar para branco. Sim. Então, assim, de fato é importante, é um crime abjeto o racismo. Agora, misoginia é algo totalmente abstrato. Não tem como você definir o que é isso. E aí você vai colocar em risco vários homens, inclusive mulheres também, que vão deixar de ser contratadas para empregos, porque às vezes o chefe não vai poder estressar, não vai poder ter um debate mais acalorado numa reunião, que já vai ser acusado de misógino, pode ser preso. Certo. Só um aviso para quem está assistindo, se quiser deixar pergunta aqui para o Arthur, eu vou ler daqui a pouquinho. Outra coisa. Um dos objetivos desse projeto que tenta combater a misoginia, não sei se ele é o instrumento mais adequado, mas o objetivo desse projeto é tentar, de alguma forma, intimidar ou talvez reduzir o grande índice de violência contra a mulher que aumentou bastante nos últimos tempos, em termos principalmente de feminicídio. Né? Qual seria uma alternativa da missão a esse projeto de misoginia para combater essa prática de feminicídio que, de fato, com os dados têm mostrado, ela tem crescido no país? Cara, primeiro de tudo, a gente tem que parar com essa palhaçada que a esquerda começou. Se você for ler um manifesto do Partido Comunista, de Karl Marx, etc., é a ideia da esquerda, desde lá de trás, dividir para conquistar. E aí você cria cada vez mais subdivisões dentro da população, e aí a galera quer proteger aquele subnúcleo específico. Tá? A forma de você resolver isso, primeiro de tudo, é aplicar isso aqui que eu falei. Prendeu, matou, leis penais mais rígidas, a lei penal do direito penal do inimigo é para facções especificamente. Mas para além disso, é importante acabar com esse negócio de saidinha,
acabar com a progressão de regime como a gente tem hoje, colocar penas mais duras, penas mais longas para todos os crimes. Porque esse aumento, tanto de feminicídio como da prática de qualquer outro crime, que a galera costuma colocar, vidas negras morrem mais, mulheres morrem mais. Cara, a violência que a gente tem aqui é para tudo. A gente tem índice de homicídio pior do que país em guerra. Então não é colocar essa subclasse de que vai resolver a questão do feminicídio. Não, é aumentar a pena para todos os vagabundos e acabar com esse negócio de ter que tirar ele mais cedo da cadeia, porque, não, teve bom comportamento. Meu camarada, tem que trabalhar lá dentro, que hoje também não é permitido trabalho forçado, porque você trabalha para pagar suas contas, eu trabalho para pagar minhas contas, a galera que tá nos assistindo ali trabalha para pagar as contas. Por que o vagabundo, quando faz gracinha, tem que ficar lá dentro das nossas custas? Então tem que botar essa galera para trabalhar, botar para cumprir essa pena lá e desestimular eles a praticarem o crime. A partir do momento que você cria penas muito duras, que o cara vai ter a sensação de punição do que ele tá fazendo, que ele vai responder por aquilo, que hoje a sensação que tem é de impunidade, que ele pode fazer e não dá nada. A maioria dessa vagabundagem fala, não dá nada, pode fazer que não dá nada. Então, depois que os caras são presos, se eles cumprirem aquelas penas, responderem por aquilo, não tiverem a progressão de regime, não só o feminicídio, mas todos os outros crimes vão diminuir significativamente. Vide o caso que aconteceu lá em El Salvador. Era um dos países mais violentos da América e hoje é um dos mais seguros. Certo. Você diria que a gestão que o Bukele faz lá em El Salvador é uma referência? Poderia ser usada como referência aqui no país? É usada como referência no país, inclusive no Livro Amarelo. É uma das inspirações que o Partido Missão tem para as ideias de segurança pública. Vem da gestão de Nayib Bukele. Certo. A gente está falando sobre o PL antifacção. O PL antifacção ele foi dividido, né, para que ele conseguisse ser aprovado com consenso grande na Câmara dos Deputados. Tiraram a parte da redução da maioridade penal para 16 anos. Qual é o posicionamento do partido de vocês, o seu posicionamento especificamente sobre essa redução da maioridade penal para 16, 15, 14? Os países aqui da América do Sul mesmo têm feito isso. A Argentina reduziu agora para 13, se não me engano. No Chile chega a 12. Então, qual o posicionamento de vocês em relação a isso? O Partido Missão ele tem o posicionamento de ser favorável à redução da maioridade penal. Para 16? Aí agora eu te confesso que eu não lembro qual é o valor exato. Eu, particularmente, Arthur, não o partido, eu sei que o partido é favorável à redução da maioridade penal. Sim. Não sei exatamente o número exato. Se o Guilherme até puder pesquisar aí, não tem, né? Enfim, eu, particularmente, sou favorável para reduzir para 12. Porque hoje em dia, se você reduz para 16, já tem molecada de 13, 14, 12 que está sendo usada pelo crime. E essa molecada é ruim pra cacete, velho. Mata a gente, faz cometimento de crimes de abuso e etc e tal. Então, assim, você precisa reduzir para desestimular isso daí. Agora, o que a gente não pode fazer também é exclusivamente penalizar essa galera, tá? Você tem que dar uma presença de Estado ali para poder ajudar a resolver aquele problema, porque tem muita dessa molecada aí que nunca teve nenhuma outra referência que não seja o crime, tá? Sim. Então, assim, a parte seguinte ao prender o matou é um outro bordão que a gente criou chamado Bandeira, Quartel, Escola. O que significa isso? Cara, dia 1, o Renan, quando ele fala, olha, a gente sendo eleito, dia 1º de janeiro, a gente vai estar lá invadindo o Rio de Janeiro, tomando aquele território. Tomou o território, não pode fazer igual essas operações que tem esporádicas, que vai lá, mata um monte de vagabundo e etc e tal, depois sai. Tem que botar uma bandeira do Estado brasileiro lá, da nação brasileira lá no topo do morro para mostrar, olha, isso aqui voltou a ser território brasileiro, tá? Tem que botar um quartel lá dentro para que policiais, militares, para que o exército frequente aquele lugar, para que dê uma referência diferente da referência que aquela galera tinha lá anteriormente e colocar escolas para colocar essa molecada para estudar, colocar para poder se aperfeiçoar, para ver um outro projeto de futuro que não seja o crime. Sim. Então, assim, somos favoráveis a isso, mas também somos favoráveis a criar essas alternativas que hoje muitas vezes não são criadas depois das operações. Certo. A gente está falando sobre dentro da pauta de segurança pública. Eu queria entrar um pouquinho agora nessa pauta, que inclusive vai ser o debate, entrar um pouco mais, na verdade, vai ser o debate um dos temas principais, se não o principal das eleições agora de 2026. Como você avalia a gestão do Lula frente a esse tema e como você avalia uma eventual gestão do Flávio em relação a esse tema? Cara, é até difícil de responder isso, porque assim, a gestão do Lula é uma não gestão, né? Primeiro que assim, segurança pública pro PT é uma piada,
Agora eles estão começando, porque não só você tá muito certo, não é que talvez seja um dos principais, não. É o principal tema hoje, a segurança pública. Porque ninguém tem a segurança, ninguém tem a sensação de segurança na rua hoje em dia. Todo mundo tem medo de ser assaltado, de perder seu celular. Hoje em dia, vagabundo tá muito ousado. Às vezes mata a pessoa antes de sequer abordar ela para depois pegar celular, pegar bicicleta, pegar moto, pegar isso. Então, assim, a sensação de insegurança é gigante. Sim. O governo PT sempre defendeu o vagabundo. A gente vê no meio do governo Lula, a ministra do governo, salvo engano, foi a Aniele, indo até favela, dirigindo lá, em garupa de moto, sem capacete, sim, ou seja, território dominado pelo crime organizado. Então a gente vê que o PT, ele influencia essa galera, ele tem trânsito ali. A gente já viu um intermediário, agora eu me esqueci o nome, mas que ela visitou ministério do PT, vinculada ao PCC, essa mulher, a dama do tráfico. Sim, eu lembro dessa história. Pois é. Então, assim, o governo petista tem esse trânsito muito grande por facções criminosas. Por outro lado, Flávio Bolsonaro é o corrupto rachador. Sim. O cara tinha esquema de corrupção, teve uma loja da Copenhague que faturava mais do que todas as outras lojas. Então, assim, visivelmente era um esquema de corrupção, de lavagem de dinheiro, inclusive, de lavagem de dinheiro. Para além disso, é um cara que tem vínculo com milícia, já empregou esposa e mãe de miliciano lá no Rio de Janeiro, no gabinete dele. Então, assim, escolhe qual criminoso que você gosta entre esses dois. É por isso que eu não escolho nenhum deles. Eu apoio o Renan Santos e a missão, porque tem um projeto que, de fato, vai contra essa vagabundagem. Certo. Falando um pouquinho aqui sobre a segurança pública, especificamente no DF. Você acha que, comparando que o governo do DF está um pouco mais aí do centro para a direita, inclusive com apoio do PL, partido do Bolsonaro, como você avalia a gestão Ibanez Rocha, Serena Leão, no quesito segurança? Você é um filho do DF, então conhece muito bem a realidade daqui nos últimos anos. Olha, Rani, a segurança daqui não é de forma alguma comparável a estados como Rio de Janeiro, Ceará e etc e tal. Só que aqui está começando a ficar ruim. Quando eu fui presidente da OAB, você tem acesso a determinadas autoridades que até pedem apoio. No caso específico, a diretora do fórum me procurou porque ela pedia que a OAB estivesse lá numa audiência no tribunal do júri, porque tem um advogado lá que era vinculado ao PCC que estava praticamente toda semana lá. E aí onde eu fui me dar conta, porque como eu não mexo com direito criminal, eu não atuo em direito criminal na minha atuação profissional, você acaba se desligando de determinadas coisas. E nessa época foi que eu fui ter noção o tanto que as organizações criminosas já estão crescendo aqui no Distrito Federal. Na época, o que me foi dito é que todos aqueles assentamentos que era do MST ao redor do Distrito Federal já estavam dominados pelo PCC. E aí, nesse caso específico, esse advogado atuava para os criminosos do PCC que tinham audiência no júri lá, porque estavam matando pessoas. Então você já vê essa expansão aqui no Distrito Federal, apesar de ser muito silenciosa, quase ninguém fala disso, porque todo mundo enxerga Brasília como uma ilha da fantasia, como um paraíso. Recentemente agora, já soube de uma casa de apoio, de uma comunidade espírita que fazia casa de apoio para jovens ali e tal, que foi tomada por uma facção, agora eu não me lembro qual, mas lá no Denox, em Sobradinho, é uma região que é muito violenta, que já tem crime organizado lá. E aí nós temos o Comboio do Cão aqui, já temos essa ampla gama de organizações criminosas se instalando aqui no Distrito Federal. Então, assim, ainda não é como esses outros estados, mas se a gente não tomar cuidado e não combater isso de forma rigorosa, vai acabar sendo. E o pior de tudo, gestão de Ibanez Rocha foi uma gestão para segurança pública patética, que não teve um resultado expressivo. A única coisa, porque eu sempre falo, o nível da régua do governo aqui do Distrito Federal é sempre baixo, porque é de mal a pior. Então o governo do Ibanez foi o menos pior desses outros todos, mas ainda foi muito ruim. E a única coisa que ele fez foi criar um canteiro de obra. De fato, do questão de infraestrutura, ele criou viaduto aqui, outra ali e tal, mas segurança não avançou em absolutamente nada. As escolas são abandonadas. Hoje mesmo eu postei um vídeo de uma escola lá em Planaltina, que com chuva, algo que você que é do DF hoje sabe, todo ano, de 5 a 6 meses do ano, vai chover. Sim. E a escola é parada por conta de chuva. Aí você vê o Hospital de São Sebastião assim também.
Aí você vê leito do Hospital da Criança, 89 leitos fechados, porque o GDF não repassou o dinheiro. E para além disso, o escândalo do Banco Master agora com o BRB, que assim foi o maior escândalo da história. Certo, a gente vai entrar nele, vai ter um tópico só sobre o escândalo do Banco Master. Então você já entrou aí falando sobre a saúde. A saúde aqui no DF é um problema crônico, né, que inclusive todos os últimos 3, 4, 5, 6 governadores sempre entram com esse discurso que vai resolver, mas segue sendo um problema, né, muito sério, inclusive comparado com estados mais pobres, como os estados do Nordeste, onde existe saúde da família muito mais eficiente do que aqui, onde existe pronto atendimento com médicos, diferentemente de aqui em alguns casos. Eu queria entender, e também usando esse seu conhecimento de morador e de conhecedor da realidade do DF, porque os governos têm tanta dificuldade de solucionar, ou na pior das hipóteses, pelo menos amenizar o sofrimento da população que precisa dos hospitais públicos aqui no DF. Primeiro de tudo, que a maioria desses governos são governos de centro. Tá? O governo de centro, ele não vai querer bater em seu ninguém. Aqui no Distrito Federal, nós recebemos muito dinheiro na saúde. Nós recebemos do fundo dos municípios, que aqui não é município, então a gente recebe também, quando ser o Distrito Federal. Nós recebemos do fundo dos estados, da União, tá? Então a gente acumula esses 3 recebimentos. Os médicos aqui são muito bem pagos, só que por termos governadores até então sempre do centro, ou centro-direita ou centro-esquerda, mas sempre do centro, essa galera não quer bater em ninguém, principalmente em médico, que é considerado uma elite e que consegue influenciar outras pessoas. Então, não fazem uma fiscalização adequada, não vêm médicos que vão lá assinar o ponto, depois vão para suas clínicas particulares, em vez de fazer atendimento público, não se preocupa com licitação, que está comprando medicamento, se de fato o medicamento está chegando, se de fato está dentro do prazo de validade, para onde que está indo, não tem nenhum tipo de fiscalização nesse ponto. Outro ponto que é importante, que não é mexido aqui no Distrito Federal, nunca foi saúde primária, saúde básica, aquela de prevenção. Hoje em dia, um dos maiores problemas da população é a obesidade, que da obesidade gera diabetes, gera hipertensão, gera uma série de outros problemas que não são combatidos. Um dos projetos do Partido Missão, por meio do Livro Amarelo, é esse foco na saúde primária, nessa saúde preventiva, que evita vários outros quadros que acabam abarrotando a saúde, não só do Distrito Federal, mas do Brasil todo. Sim, essa questão da saúde primária eu estou discutindo bastante aqui, que de fato, reconhecidamente, é a maneira mais eficaz de você esvaziar os hospitais que os pronto-atendimentos é você ter uma saúde da família, esses programas, ter UBSs que atendem a população, que para não precisar, não ficar competindo uma pessoa que chegou lá com a gripe para uma pessoa que chegou lá com trauma grave. Então esse é um dos problemas aqui do DF. Dentro desse cenário, você vislumbra entre os candidatos alguém que você colocaria ele assim como você vai votar, então eu queria saber, o Missão não vai ter candidato próprio aqui, né? Não. Então, como você avalia os candidatos e o futuro do DF nesse aspecto? Olha, o futuro do DF aqui nessa eleição é tenebroso, porque todos os pré-candidatos são horrorosos. Tem a Celina Leão, que está nessa gestão corrupta do Ibanez. Arruda, que foi um cara que já foi pego com dinheiro na cueca aqui, inclusive hoje ele está tentando colocar a candidatura dele porque ele tem esse escândalo lá de trás. E o pior, muita gente já está dizendo que vota nesse cara. Sim. Aí a gente tem o Grace, que é do PT, a gestão do PT é sempre desastrosa. Tivemos aqui o governo do Agnello anteriormente. Agnello era médico. Ele foi eleito dizendo que ia resolver o problema da saúde, porque ele era médico, ele conhecia. E foi horrorosa a gestão da saúde aqui. Então, assim, as opções que a gente tem, infelizmente, é uma pior do que a outra. Eu me entristeço por não termos nessa eleição um pré-candidato ao governo do Distrito Federal. Mas, se depender de nós, a fiscalização será feita como deputado distrital da forma que nunca foi feita aqui antes. E a gente vai conseguir mobilizar muita coisa, levar muito recurso para onde deveria ser levado, porque a gente vai estar com a lupa enorme em cada movimentação que for feita pelo futuro governador, seja lá ele qual for. Certo, você tá pré-candidato da Missão para deputado distrital. Quero que você faça também uma avaliação da nossa Câmara Distrital e da atuação deles nos últimos 4 anos. A Câmara Distrital aqui é uma piada, porque, primeiro de tudo, nosso governador aqui ele tem superpoderes. Que o governador ele tem poder de governador e de prefeito. E o prefeito,
ele faz indicações das administrações locais. Os administradores, e aí tem uma discussão, inclusive dentro do MBL, da missão, que alguns defendem que deveria ter prefeituras em algumas das cidades, eu sou um dos que defendem, outros defendem que deveria continuar no esquema de administração, mas elegendo o administrador, tá? Porque da forma como é hoje, o governador, ele indica aqueles administradores, que na prática a gente sabe que não é o governador que está indicando, é o deputado daquela cidade, aí ele pega uma porrada de cargos ali, pega indicação de administrador, pega a galera dele, bota para dentro e vota com a base do governo. Então Sim. A gente vê uma Câmara hoje que praticamente existe para aprovar projeto do governo, vide a compra do Banco Master. A compra do Banco Master foi aprovada em tempo recorde pela Câmara Legislativa. E é um banco que, para nós da população, que não era influenciado com política, que não tinha acesso a tanta informação, beleza, não tinha como saber que o Banco Master era isso tudo naquela época. Agora, deputado distrital, que tem assessor, que pode contratar parecer, que pode entrar em contato com pessoas da política, pessoas do setor financeiro, dizerem pra gente, chegar na nossa cara e dizerem que ali não tinha como saber porque estava vendendo um unicórnio, mas que na verdade era um monstro, pelo amor de Deus. Claramente ele já sabia que era uma bomba, que estava falindo e que ia dar BO. Só que os caras votaram porque estava todo mundo com medo de sair da base do governo. Aí agora alguns dos deputados, que até então nós tínhamos 6 deputados de oposição, agora são 10, porque esses 4 que votaram pela compra do Banco Master, viram que o negócio estourou, que ficou feio demais, e não votaram agora para garantir o empréstimo do BRB com o nosso patrimônio. Aí eles, quando fizeram isso, já perderam seus respectivos cargos. Sim. Então a gente acaba vendo uma Câmara que não atua como deveria atuar. Certo. A gente tem esse escândalo do Banco Master, que é tido como um dos maiores escândalos dos últimos tempos, inclusive com a peculiaridade de envolver agentes aí dos 3 poderes. Você vislumbra, né, tendo o histórico que nós temos aqui com o Mensalão, com o Petrolão e com outros escândalos de grandes proporções, você vislumbra um desfecho do caso Master satisfatório em termos de punição para esses agentes que estão envolvidos, inclusive no mais alto escalão do judiciário ou do executivo? Olha, satisfatório plenamente não, porque infelizmente a gente está num sistema que muitos desses... Como é que eu vou explicar? Esse escândalo ele é grande demais para não gerar nenhuma punição. Tá? Porque, como você disse, tem muita gente ali. Mas o que eu acho que vai acontecer na prática? Vão colocar alguns bois de piranha ali. Tudo vai depender da delação do Vorcaro. Qual o limite dessa delação? Tá? Quem que ele vai indicar ali? Então, eu acredito que vão acabar indicando pontos específicos, pessoas específicas para serem punidas. Uma delas eu arrisco que seja o Dias Toffoli, que é um ministro assim, que está até a tampa envolvido, e para além disso, ele não tem apoio do Lula, que é quem foi base dele, quem foi que colocou ele lá, porque na época do Petrolão, ele não votou favorável para o Lula. Então o Lula é vingativo, ele não está querendo dar esse apoio hoje. Mas dentro do próprio PT tem rixa lá, porque tem pessoas que defendem o Toffoli, porque ele sempre foi do PT, já foi advogado do PT. Então assim, ele tem as pessoas lá dentro, mas o próprio Lula não quer. Então, uma das pessoas que parece que vai acabar rodando nisso daí é o próprio Dias Toffoli, e vai depender do limite da delação do Vorcaro. Acredito que vão ter muitas pessoas presas, acredito que vão ter autoridades presas, assim como tivemos no Mensalão e no Petrolão, porque já ficou grande demais, a mídia já tá batendo, a própria Globo, que é uma mídia historicamente de esquerda, tá começando a bater, porque ficou feio você não falar disso, todo mundo falando, tá todo mundo vendo. Então muita gente vai ser punida, mas infelizmente todos eu acho que não. Então satisfatória plenamente eu acho que não vai ser, mas... Certo. Você acha que existe uma possibilidade de nessas punições entrar também o ministro Alexandre de Moraes, até então tido como super-ministro do STF? Eu acredito e acho que ele deveria ser punido, tá? Só que tem uma diferença do Alexandre de Moraes pro Dias Toffoli. O Dias Toffoli, ele não tem a simpatia de praticamente mais ninguém, salvo algumas pessoas muito restritas dentro do PT. Agora, o Alexandre de Moraes foi o que o Sérgio Moro foi na Lava Jato. Na ação contra a trama golpista do dia 8 de janeiro, ele foi como se fosse um juiz que salvou a democracia. Então, para uma ala significativa da esquerda, ele é como se fosse um herói. Então, ele tem muitos simpatizantes, apesar de que ele
obviamente está envolvido nisso. Aquele contrato multimilionário que a esposa dele recebeu é uma imoralidade. Inclusive, é uma imoralidade que esposa de ministro do STF sequer possa ter escritório de advocacia. Não só a esposa, como filho, irmão. É um absurdo isso. Então, claramente ele está envolvido. Espero que ele realmente seja punido. O nome dele já está escancarado nesse escândalo. Então, assim... Gostaria muito que ele fosse punido, mas ele eu já não sei se será, porque para além disso tudo, ele teve todos os abusos na condução do processo do dia 8 de janeiro que ele cometeu. Então assim, ele já está agindo errado e agindo como um super ditador há muito tempo. Mas tem uma parcela da sociedade que gosta dele, diferente do Dias Toffoli. Então eu não sei se ele vai ser punido, porque parece que querem colocar o Dias Toffoli como boi de piranha para salvar o resto. Certo, eu quero que... Você falou agora sobre a trama golpista, então eu queria entender como você interpreta esses eventos históricos da trama golpista, inclusive com os atos de 8 de janeiro, e que, passando justamente nesse paralelo, considerando que houve uma trama golpista, a ação do judiciário, inclusive você como operador do direito, como ocorreu. Tá, vamos lá. É importante deixar claro, essa é uma opinião que ela não é uma opinião simples de ser dada, tá? Por quê? Os dois lados estão errados. De um lado, acredito que de fato teve uma tentativa de golpe orquestrada ali pelo Bolsonaro, que logo depois que ele perdeu as eleições, ele se organizou com vários generais ali, vários líderes militares do Brasil, e isso não é normal, aquele volume de reuniões, aquele tanto de encontro que eles tiveram ali, isso não é normal. De fato teve essa trama, teve minuta do golpe na sede do PL, teve uma série de coisas ali que indicam que de fato ele estava tentando dar um golpe de Estado. O que aconteceu no dia 8 de janeiro já foi assim, os militantes do bolsonarismo pedindo esse golpe, mas ali já não estava mais, porque os líderes das Forças Armadas já tinham pulado fora, o Bolsonaro já tinha saído do país, então aquilo ali foi uma tentativa das pessoas que acreditavam naquele golpe buscarem essa resposta que eles esperavam do Bolsonaro. Agora, de fato, as pessoas que estavam ali, a maioria estavam tentando que esse golpe fosse aplicado, só que o que acontece? A maioria ele queria isso, esperava isso, o Bolsonaro planejou isso de fato, e eu acho que no mérito ali tinha uma tentativa de golpe sim, que deveria ser respondida. Só que deveria ser respondida com o rigor da lei. Aí a gente já entra no outro lado. Esse processo ele não tinha que ser pautado no STF, porque o que fala que deveria ser competência do STF ali é a portaria do STF, é a resolução do STF, aliás. Resolução do STF, na hierarquia das leis, está lá embaixo. A Constituição é lá em cima. Está acima de todas as outras. Não é competência do STF julgar aquilo ali. Para além disso, o Alexandre de Moraes foi vítima daquilo. A mulher, com perdão da palavra, jogou um barrão lá na mesa dele. Sim. A mulher escorregou o moreno lá. O cara claramente foi vítima. Se alguém caga na tua mesa, você vai ficar puto com essa pessoa. Sim, não tem porque como. é nojento, você não quer nem ficar naquela mesa mais. Então, assim, ele obviamente foi vítima naquela situação e ele não deveria estar julgando, porque ele é suspeito para julgar aquele processo. Então, acho que teve uma tentativa de golpe, acho que as pessoas deveriam responder por isso, acho também que as penas que foram aplicadas foram absolutamente desproporcionais. Aquela mulher que pintou a estátua... Do batom? A Débora do batom. Exatamente, teve 17 anos. Cara, gente que mata pessoas, que estupra pessoas, não recebe uma pena dessa no Brasil. Então, assim, é absolutamente desproporcional. E isso mostra como que o Alexandre de Moraes estava com raiva e usou essa raiva dele, ele, de forma pessoal, foi totalmente parcial nisso e aplicou penas desproporcionais. Então, acho que a galera realmente aplicou, que tinha que ser condenado, não com essas penas e não com o processo tramitando perante o STF. Certo. Falando em tramitando perante o STF, existe uma discussão muito grande com relação aos superpoderes do STF nos últimos tempos. Com seu conhecimento do direito, você diria que está exacerbado os poderes e também a atuação do STF em algumas questões, e você acha que, como você acha que poderia limitar esse poder via Constituição, via impeachment de ministros? Perfeito. A nossa república ela é pensada para ter a tripartição de poderes, que aí um poder meio que regula o outro, o que a gente chama de contrapesos, né? Para um tentar equilibrar o outro ali, para ninguém se exceder demais nos seus poderes. Qual que é o problema?
O legislativo por meio dos senadores, que deveriam ser aqueles que processariam, inclusive, pedido de impeachment contra esses ministros, estão encralacados até a tampa. Normalmente é tudo corrupto, que tem escândalo de rachadinha, escândalo disso, escândalo daquilo. Quem é que julga o processo desses senadores? Os ministros do STF. E aí, na prática, nenhum senador vai votar contra o impeachment de ministro e nem contra indicação. Para se ter ideia, hoje a gente tem já praticamente 40 anos da nossa república. Sabe quantos foram os ministros do STF que foram barrados pelo Senado nesses quase 40 anos de república? 0. Não teve nenhum. Nenhum. A maior oposição da história, que seria a oposição bolsonarista agora, no governo Lula, votou favorável, inclusive o Flávio Bolsonaro, que hoje é pré-candidato à presidência da República, votou favorável para o Cristiano Zanin, advogado pessoal do Lula, que advogou nele no escândalo do Mensalão, que advogou para ele, desculpa, no escândalo do Petrolão, que colocou ele na cadeia. O Flávio Bolsonaro e a bancada do PL, todo mundo que se diz de direita lá no Senado, votou favorável para o Cristiano Zanin ser eleito. Sabe por que eles falaram que era para votar favorável? Não, porque se não for ele, é o Dino. Sabe o que aconteceu quando o Dino foi eleito? Ninguém votou contra também, cara. Então, assim, você tem na prática um Senado que deveria fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, que não fiscaliza e acaba tendo essa discrepância. De fato, o STF hoje está com superpoderes, só que isso está desgastado. Hoje já não está como estava antes. A galera está começando a ficar de saco cheio, que eles estão invadindo competências demais. Por exemplo, o Dino recentemente fez uma votação que no mérito eu concordo, mas a forma foi completamente errada. Que ele votou lá para acabar com a aposentadoria compulsória como punição para juiz. Sim. Isso é algo que tanto a missão, quanto o MBL, quanto eu, todo mundo concorda. Porque de fato é um absurdo um juiz que mata, que rouba, que estupra, ser punido com aposentadoria compulsória. Ele vai ser aposentado para ficar recebendo salário de juiz a vida inteira. Isso Sim. é um absurdo. Agora, não deveria vir esse tipo de proposta do Supremo Tribunal Federal. Deveria vir lá do Legislativo. Entendeu? Sim. Então, assim... Essa gestão que eles têm feito em relação aos penduricalhos também, que inclusive até teve julgamento hoje. Sim, é o mesmo caso. Eles não deveriam estar falando disso. Só que a Constituição hoje, ela permite que eles falem de absolutamente tudo da Constituição. E aí eles acabam fazendo essas vezes de poder legislativo. O que é que deveria ser feito para resolver isso? Criar um tribunal à parte que fosse eleito a cada 4, 5 anos, sei lá, e aí você coloca juízes ali, de tempo em tempo eleito, para julgar exclusivamente os casos de foro de prerrogativa de função, o famoso foro privilegiado. Que aí você tira esse poder do STF de punir e fazer essa troca-troca com os senadores, e aí você consegue, de fato, fazer com que o legislativo tenha um poder maior para poder equilibrar as nossas forças da República. Certo. Entrando agora no nosso último bloco, eleições 2026. Por que Arthur Gugel resolveu entrar na política? Cara, é interessante responder essa pergunta, porque assim, eu fui presidente da OAB por um mandato e, por incrível que pareça, eu já estava encerrando o meu mandato e eu não queria mais nem ser reeleito presidente da OAB, tá? Por quê? Eu sou casado, inclusive minha esposa querida se estiver assistindo. Beijo, amor, amo você. E nós fomos presenteados, graças a Deus, com o nosso menininho lindo, meu filho, Georgian. E no finalzinho da minha gestão, minha esposa ficou grávida e eu decidi, olha, eu quero só cuidar da minha advocacia e seguir minha carreira jurídica para poder aproveitar mais o meu filho e tal, ficar mais ali cuidando da casa. Só que é engraçado que... Pode parecer meio clichê isso, mas... Você é pai, não? Não. Não, ainda não. Isso pode parecer clichê, mas quando você vira pai e você é responsável, que tem um monte de pai que não tem nem noção do peso que é ser um pai. Quando você vira pai e tem noção do peso disso, vira uma chave na tua cabeça, velho. E aí você tem certeza de duas coisas. Quando meu filho nasceu, eu tive certeza de duas coisas. A primeira, que eu sou capaz de fazer absolutamente tudo para garantir a segurança e a felicidade desse moleque. A segunda, que vai chegar um momento que eu vou morrer, eu não vou estar aqui para fazer mais isso. Sim. E aí eu comecei a refletir qual país que eu vou entregar para ele. Porque aí você começa a pensar em legado, você começa a pensar em o que você está deixando, o que você vai herdar, deixar de herança para esse menino.
E aí eu comecei a ver a porcaria do país que a gente estava vivendo com ainda mais acuidade, com critério ainda mais crítico. E aí, eu sou católico, tem uma passagem da Bíblia que me pegou muito, eu assim, não tem como explicar, não sei qual é a tua religião, mas assim, tem coisas que são inexplicáveis. Que hoje é até difícil você falar isso, porque tem muito pastor picareta aí que utiliza muito a Bíblia, então, só que quando a gente tem de fato uma experiência com o divino, às vezes é inacreditável. E me veio muito na cabeça aquela passagem da parábola dos talentos, que enterra o talento lá, o outro planta, e assim, eu sempre fui um cara que me comunicou muito bem, eu sou um cara que fala muito bem, eu sou um cara sem nenhuma falsa modéstia, carismático, e eu falei, cara, eu preciso colocar esse talento à disposição em prol de um projeto para poder dar minha pequena contribuição para mudar o país. E eu falei, eu vou colocar meu nome à disposição para tentar melhorar o nosso país, nem que seja um pouquinho, mas foi o projeto que eu entrei porque, como eu disse, acompanho o MBL desde sempre, é a galera que sempre foi coerente, que sempre defendeu aquilo que eu acredito, e é o que eu acredito como sendo a melhor escolha para a mudança do nosso país. Por isso que eu resolvi entrar nessa jornada. Qual seria a principal bandeira do pré-candidato a deputado distrital, Arthur Gurgel? Segurança pública, sem sombra de dúvida. Segurança pública, que é de fato o tema da eleição. Você diria que você representa qual tipo de eleitor? O eleitor indignado com o sistema de hoje e que acredita que as ideias e a direita que a gente defende seja a resposta para os problemas de hoje. É de fato o eleitor ideológico que vê a solução que a gente apresenta como a única solução para o nosso país. Certo. Nas eleições que acontecem aqui no nosso país, nós temos, para a eleição de deputado, nós temos o sistema proporcional. Certo? Então, essas conversas em relação a alinhamento de partido, esses primeiros meses do ano são muito de conversas, de negociações, porque muitas vezes você tem uma votação expressiva e não consegue se eleger por causa desse sistema proporcional, onde entra por coeficiente, não entra os mais votados. Aí eu pergunto, missão recém-criado, como tá, existe uma articulação do Missão com outros partidos, seja de direita, de centro, aqui no DF, ou talvez a nível nacional com o Renan, para fazer uma coligação, ou para facilitar essa chegada do Missão ao poder? Não. O Partido Missão ele é um partido muito ideológico, e aí, como você pode ver aqui ao longo da nossa entrevista, nós defendemos ideias, assim, muito fora da caixa para a maioria desses partidos. A maioria absoluta dos partidos do Brasil hoje são de centrão. É de centro. E a maioria deles não quer se meter em nenhuma encruzilhada dessa. E não quer assumir os riscos e os benefícios que tem de você assumir esse tipo de postura. E, para além disso, a régua de escolha do Partido Missão é elevadíssima. Tem que ser um cara que acredita e defende essas ideias, que não está encralacado com corrupção, com nada disso. E assim, a maior parte dos partidos, em algum aspecto, tem envolvimento de corrupção, ou tem algum caso de parente que teve problema, alguma coisa assim. Então, assim, é muito difícil até fazer esse tipo de coligação, porque a galera, primeiro, tem ideias muito diversas da nossa, e a maioria dos políticos envolvidos nesses partidos tem algum tipo de problema. Então, assim, a coligação não existe, vai ser só candidatos puro sangue da missão. A maioria deles são candidatos oriundos da militância do MBL, como é o meu caso. Fiz a Academia MBL, que é o curso de formação interna dentro do MBL. São a galera da militância. E aí, óbvio, tem pessoas de fora que estão vindo, que são simpatizantes do movimento, mas que preenchem aqueles pré-requisitos que a gente tem. Mas, assim, coligação com outro partido não tem, nem a nível distrital, nem a nível nacional. Certo. Você diria que o DF, nesse momento, precisa de renovação política? Absolutamente. Primeiro porque, como eu disse, a nossa Câmara hoje é uma representação que está totalmente contrária aos anseios da população. Vide a compra do Banco Master, vide a votação pelo empréstimo para pagar com o nosso dinheiro o rombo da corrupção do Banco Master. A Câmara aprovou isso tudo. Então a gente precisa urgentemente de uma renovação de políticos que de fato estejam ali para trabalhar pela população e principalmente para defender as ideias que eles prometem para os eleitores. Porque hoje nós temos muitos que se elegem lá defendendo determinadas pautas, mas que acabam
aplicando outras totalmente diferentes daquilo que eles prometeram. A gente vem nessa leva de politização, de rivalidade entre os partidos, mas ao mesmo tempo também, até diversos estudos que saíram recentemente, por exemplo, mostra que o eleitor ele já não se vende mais para um Bolsa Família, porque ele já entendeu que seja Lula, seja Bolsonaro, é um programa de Estado, então ele já não tem mais isso. Em linhas gerais, você considera que o eleitor está mais consciente do voto do que esteve no comecinho da década aqui dos anos 2000? Olha, é fato que hoje a população ela pensa mais política do que pensava antes, mas hoje está longe de estar consciente. Tanto que uma das bandeiras que eu defendo também, mas isso já é âmbito federal, tá? É você colocar na grade curricular lições básicas de cidadania, como o que faz um deputado, o que faz um senador, o que faz um governador, um prefeito para cidades que tem município, o vereador. Por quê? Todos nós, quando atingimos 18 anos de idade, somos obrigados a votar. Mas ninguém nunca falou o que cada um faz, o que se espera de cada um ali, e a população ela acaba ficando totalmente cega e alheia a isso. De modo que ela não consegue nem cobrar os políticos. Isso é feito de forma proposital para manter a galera burra mesmo, sem entender. Tanto que eu faço um trabalho voluntário, desde a época que eu tive à frente da OAB, a gente faz um trabalho voluntário, antes eu fazia pela Comissão de Cidadania, hoje eu faço pessoalmente, de ir às escolas públicas lá de ensino médio, ministrando uma palestra sobre isso. Quais são os cargos públicos, o que se espera de cada um deles, o que tem que cobrar, porque isso é importante. A formação do brasileiro hoje não tem isso, tá? E o MBL, no caso, ele tem que tem braços do MBL. Tem o MBL, que é o braço de militância, tem a missão, que é o braço do partido, que de fato que vai disputar a eleição e tudo, e tem a Valete, a editora Valete, que é a edição que muda culturalmente. E aí você cria um hub cultural, onde tem livros, tem o Clube do Livro, que é lançado todos os meses, tem a revista Valete, que inclusive eu trouxe uma aqui para te presentear. Obrigado. Essa aqui é uma revista que a gente trata dos mais diversos assuntos. Essa especificamente aqui falou do PCC na Faria Lima. Cada edição tem um tema específico. Já teve uma falando do Banco Master também. Isso daqui é a iniciativa cultural do MBL para poder armar a população com informações para que cobrem os políticos, inclusive os políticos eleitos pela missão. Para que as pessoas entendam, isso aqui é um presente nosso para você. Muito obrigado. Para que você leia, veja o conteúdo, você vai ver que é um conteúdo de muita qualidade. É o papel que a gente faz para poder mudar a cultura do brasileiro para que eles possam entender melhor do que se trata na eleição e os deputados e candidatos, etc. Uma das coisas que ajudam hoje, considerando candidatos antissistema, né, como você se coloca, como candidatos do Missão se coloca, como outrora bolsonaristas se colocaram, hoje existe as redes sociais conseguem impulsionar esse tipo de candidatura, que na década de 90 era inviável você ter esse discurso, porque se você não tivesse apoio do partido, você não ia chegar a lugar nenhum de forma alguma. Como você avalia a influência das redes sociais nesse campo eleitoral hoje? Hoje em dia a rede social é fundamental, né? Tanto que parte do grupo da Valete é inclusive o Clube Valete, que é uma rede social, como se fosse um Twitter, para assinantes da Valete. E aí lá a galera que é militante, que vive o universo do MBL, utiliza isso lá. Para além disso, todas as outras redes sociais a gente utiliza e muito, porque o público do MBL, via de regra, é o público mais novo. É a geração milênio, é a geração Z e a galera mais nova. Que é a galera que tá revoltada, tá tendo que gastar uma fortuna para sobreviver, não é nem viver com qualidade, é sobreviver, e tá pagando a conta dessa palhaçada toda. Então, o nosso público é muito público de rede social, é muito público mais novo. Tanto que hoje sai uma matéria, inclusive, que o público jovem tá indo muito pro Renan Santos. E isso tá preocupando o Lula. Porque na última eleição, o eleitor jovem foi quem acabou virando a favor do Lula, porque a galera não entendia muito de política, só achava o Bolsonaro cringe, que é o que eles falavam no tempo de hoje, que é um termo que fala que é ultrapassado. Vergonhoso, ultrapassado, Isso. Enfim. E de fato é. Então, assim... Inclusive na eleição do próprio Pablo Marçal, na última campanha em São Paulo pela prefeitura, teve esse movimento da juventude, embora o Pablo Marçal não seja do MBL, teve esse movimento da juventude em direção a ele. Você pretende atuar mais como político ou como técnico em termos de conhecimento, caso seja eleito deputado distrital? Cara,
fatalmente vai ter que ser uma mistura dos dois, né? Primeiro que eu tenho conhecimento técnico vindo do direito, isso ajuda muito na elaboração de leis, etc e tal, pra gente criar, pra gente poder impedir, assim, leis que são desfavoráveis para a população. Só que a política, ela acaba tendo que entrar, porque você não vai atuar sozinho. São 24 deputados distritais. Então, se você não tiver apoio, se você não puder exercer convencimento, e aí é onde as redes sociais entram também. Porque muita gente fala, igual eu já vi pessoas, quando eu fiz a crítica do Flávio Bolsonaro, do projeto de lei lá do feminismo, muita gente falando, ele é só um senador, o que ele poderia fazer? De que adianta ele votar contra? Meu camarada, o Arthur Duval, quando ele era deputado estadual lá na Alesp, ele sozinho barrou o auxílio peru de R$ 4.000, que tinha caído na conta de todos os funcionários da Alesp. Seja o pessoal do serviço de limpeza, os assessores, os deputados, ele sozinho votou contra isso, utilizou as redes sociais para poder fazer barulho, a militância do MBL foi lá, pressionou os deputados, e aí levou para a mídia, o negócio ficou tão grande que depois que o dinheiro tinha caído na conta da galera, eles tiveram que voltar atrás. E aí por isso que ele acabou sendo caçado, por conta daquele áudio idiota, mas que é um áudio que absolutamente todo mundo já mandou em algum momento, algum áudio falando porcaria dentro de um grupo de WhatsApp. Sim. Então, assim, ele foi caçado de fato por isso. Se o Flávio Bolsonaro utilizasse de fato a rede social dele, a influência que ele tem, ele poderia tranquilamente impedir isso. Então a rede social, ela tem esse papel fundamental e a gente pretende utilizar isso também, que é uma parte política, além do conhecimento técnico na nossa atuação. Certo. A única pergunta antes do bloco final é: vocês têm um controle de filiados, de associados do Missão? O Missão vai ter candidatos em todos os partidos? Já existem diretórios estabelecidos em todos os estados? Nós temos hoje aproximadamente 15 mil filiados, tá? No Partido Missão. Nós vamos ter chapas fechadas de deputado distrital, estadual e federal em todos os estados da federação. Infelizmente não fechamos todas as chapas de governo, mas de deputado teremos fechado em todas. Certo. Agora vai ser o nosso último bloco, um bate-bola rápido, para você descrever aí em poucas palavras, tá certo? Perfeito. Segurança no DF em uma palavra. Necessária. É o maior erro do governo. Desse governo Ibanez, Celina Leão. Corrupção. Maior prioridade, urgente. Saúde. Um político que você respeita. Renan Santos. Um político que errou. Ibanez. Um político que ninguém quer falar. Ibanez. Uma solução simples que resolveria tudo. Saúde primária. O DF tem solução? Sim. Medo ou esperança? Esperança. Seu maior compromisso com o eleitor? Cumprir com aquilo que eu prometi. Família ou carreira? Eu acho que tem como fazer a conciliação dos dois. Poder ou propósito? Propósito. Você vai decepcionar alguém? Fatalmente a gente vai decepcionar em algum momento, mas a gente vai sempre buscar não fazer isso, né? Por que o eleitor deve confiar em você? Porque eu sou alguém que defende o propósito da gente, temos todo um arcabouço de ideias que a gente está prometendo e que vai cumprir, porque tem todo um arcabouço jurídico, de propostas que a gente vai poder apresentar e defender futuramente. Nunca tive envolvido em escândalo de corrupção, nunca tive nada que vá desabonar minha conduta, e eu estou aqui com o propósito de realmente entregar um país melhor, não só para que os eleitores, atuais apoiadores e futuros eleitores possam viver nesse país, mas que meu filho também possa. Perfeito. Arthur, quero agradecer a você por ter aceito o convite de participar aqui do nosso programa, certo? Foi um bate-papo muito interessante para quem quer lhe conhecer mais. O conteúdo vai ficar disponível em áudio no Spotify e também no nosso canal no YouTube, tá certo? Queria agradecer você, agradecer o Guilherme, que também tá ajudando na assessoria, o pessoal do Missão aqui no Distrito Federal, e deixar esse espaço aberto aí para você finalizar com um agradecimento ou alguma coisa que você não falou ao longo da entrevista. Perfeito. Eu agradeço, Rani. Obrigado demais pelo espaço aqui. Foi muito bom, um bate-papo bem legal. Espero que o pessoal em casa tenha gostado. Para quem quiser me seguir, meu arroba é Arthur Gurgel com TH, ADV, Arthur Gurgel ADV, em todas as redes sociais. YouTube, Instagram, X, TikTok, Kawaii, o Valete Plus, todas as redes sociais, Arthur Gurgel ADV com TH. No YouTube também você pode encontrar como canal Data Vênia, tá? É o meu canal no YouTube.
Então me sigam nas redes sociais, se você concordou com o que a gente defende aqui, se você acha que de fato as ideias que a gente defende devem ser aplicadas no Distrito Federal, me segue aí, compartilhe o conteúdo para que mais pessoas conheçam o que a gente está falando aqui e possam entender melhor a respeito de política, a respeito do Distrito Federal. Então, muito obrigado, Rani. E outra coisa, se vocês quiserem saber mais das ideias do Partido Missão, livroamarelo.com.br, lá tem todas as nossas ideias, tudo que a gente defende, todos os pré-candidatos e futuros eleitos vão ter que defender isso daqui. Então, se vocês quiserem conhecer melhor como que é a missão, sigam lá, entrem lá e façam a aquisição, porque além de entenderem como funciona, vocês vão estar ajudando as futuras campanhas aí dos pretensos candidatos pela missão. Certo. Pessoal, é isso. Obrigado, Arthur. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todo mundo que acompanhou, que vai assistir o nosso programa em outro horário. Segunda-feira que vem, nós estaremos de volta às 19 horas com o senador Isalci Lucas. Eu espero todos vocês. Um abraço e boa noite.